Ela disse o seguinte: sabe o avião que caiu? Quase foi o meu. Maísa contou que o voo dela, que iria de Bogotá para San Andrés, atrasou e apresentou problemas técnicos também por pouca gasolina, e depois da confusão do pouso eles foram informados da queda do outro avião pela polícia colombiana. E mais uma vez ressaltou: seria o nosso avião, que também estava com os mesmos problemas. Pelo menos a gente não sabe ainda qual é, só saberemos no veredito final aí de toda a perícia. Então eu vou aproveitar agora e vou chamar os jornalistas da Globo para atualizar as notícias sobre o acidente. Quem está com a gente essa manhã é Evaristo Costa. Bom dia, Evaristo. Quais são as últimas informações sobre essa tragédia? Muito bom dia para você, para o Louro, para todos que acompanham o Mais Você. A gente está desde ontem acompanhando essa tragédia e os desdobramentos dela também. Portanto, aí entra a investigação. Eu estava acompanhando a reportagem que vocês acabaram de mostrar no Mais Você. O piloto do avião que se acidentou avisou a torre de controle, segundos antes de cair, que o combustível estava acabando. Portanto, uma das principais linhas de investigação é que o avião da Chapecoense tenha ficado sem combustível. 71 pessoas morreram, 6 sobreviveram a esse acidente, 3 jogadores, um jornalista e 2 tripulantes bolivianos. E como a Ana acabou de dizer, os tripulantes que sobreviveram falaram que houve muito pânico a bordo. Os torcedores do Atlético Nacional de Medellín, time que enfrentaria a Chapecoense hoje à noite, fizeram uma vigília pelas vítimas. Aqui no Brasil, em Chapecó, uma multidão foi à Arena Condá, que deve receber o velório coletivo. E eu vou chamar agora o nosso correspondente, nosso enviado especial a Medellín, o repórter Ari Peixoto. Ele tem as últimas informações sobre o estado de saúde dos brasileiros que sobreviveram. Ari, muito bom dia para você. Que informações você tem para a gente? Bom dia, Evaristo, bom dia a todos. Olha, eu entrevistei agora há pouco o Dr. Juan Antônio Rodrigues, que está cuidando dos 2 pacientes, que tiveram, segundo ele, uma melhora considerada boa nas últimas 12 horas. O jornalista Rafael Rezel, por exemplo, que tem lesões no rosto, melhorou nas condições pulmonares e está com estado neurológico satisfatório. O jogador Neto, que teve o pulmão muito atingido durante a queda, respondeu bem ao tratamento. E agora o que requer mais cuidado são as pernas dele, porque elas chegaram aqui muito feridas abertas, que foram lavadas e tratadas. Os 2, de uma maneira geral, continuam respirando por aparelhos, mas o doutor Rodrigues diz que nas próximas 48 horas essa ventilação mecânica pode ser retirada, o que é um bom sinal e uma boa notícia, né, Evaristo? Com certeza, Ari. Olha, eu queria te fazer uma outra pergunta. Eu acabei de falar sobre as investigações. O que você apurou aí sobre as investigações, sobre as possíveis causas desse acidente? Olha, Evaristo, como você já deve ter visto, as 2 caixas pretas do avião que caiu, elas foram encontradas. E a partir daí, os órgãos que são responsáveis pela investigação estão agindo com muita cautela, estão evitando falar coisas desnecessárias para evitar exatamente especulação. O que se sabe até agora é que as linhas mais fortes são essas aí que você citou também. A pane seca, o piloto enviou uma mensagem para a torre de controle informando que estava sem combustível e por um problema elétrico que deve ter sido causado pela falta de combustível. A aeromoça, por exemplo, que você também citou aí, ela disse, depois de ser resgatada, que tudo aconteceu muito rápido. As luzes do avião se apagaram e, de repente, ele perdeu sustentação e caiu. Evaristo. Ari, eu queria te fazer uma última pergunta sobre a sua visão pessoal aí. Você chegou à cidade ontem. Como é que está o clima nessa cidade? Evaristo, é um clima misto, consternação e solidariedade. Isso é uma coisa que eu pude comprovar desde o momento em que eu entrei, que eu fui para a fila de embarque no Rio de Janeiro para pegar o voo da companhia aérea colombiana aqui para Bogotá e depois para Medellín. Ali na fila, colombianos que moram no Brasil e brasileiros que estão de viagem, vinham de férias ou vinham a trabalho, apenas fazendo escala na Colômbia, já conversavam com a gente, comigo e com o repórter cinematográfico Júnior Alves, mostrando
solidariedade, prestando condolências, dizendo que foi realmente uma grande tragédia. E aí a gente chegou aqui e esse clima aqui em Medellín é um clima de consternação. Para você ter uma ideia, eu estava vendo ontem uma reportagem de uma TV colombiana, onde eu vi inclusive essa frase da aeromoça, e aí durante um momento o repórter colombiano começou a citar os nomes dos jogadores que morreram. E aí de repente deu um clique, deu um estalou na minha cabeça a seguinte situação: a gente via essas pessoas todo fim de semana, ou pelo menos no meio de semana e no fim de semana, jogando futebol, a gente conhecia, estava muito perto, então isso causa um estranhamento muito grande. E pior ainda, quer dizer, numa situação mais dramática, os colegas que morreram, nossos colegas jornalistas que nos deixaram, a gente convivia com eles diariamente. Apesar de eu não ser repórter do esporte, eu cruzava com o Guilherme na emissora, cruzava com o repórter da Fox, enfim, é uma situação muito estranha, é aquele tipo de reportagem que nenhum repórter gosta de fazer, porque a gente se sente dolorido, a gente não sofre tanto, sofre junto, não sofre tanto, mas sofre junto, viu, Evaristo? Está muito próximo da gente, né, Ari? Eu queria fazer mais uma pergunta para você sobre o deslocamento dos corpos. Tem previsão de quando os corpos devem começar a chegar ao Brasil? Também tem uma previsão de haver aqui em Chapecó um velório coletivo na arena da Chapecoense. Você tem alguma previsão sobre isso? A previsão que quem deu foi o presidente, o diretor do Instituto de Medicina Legal. Ele disse que em 2 dias, 3 dias no máximo, isso ele falou ontem, então a gente pode ver aí quarta ou quinta-feira, todos os corpos estariam devidamente reconhecidos pela impressão digital, segundo ele, porque como não houve fogo, porque não houve explosão, os corpos podem ser reconhecidos pela impressão digital. Uma vez reconhecidos, estariam liberados, mas isso, segundo ele, pode durar aí uns 2 dias, porque bem a propósito disso, o Instituto de Medicina Legal de Medellín convocou legistas de algumas cidades aqui próximas para ajudar, para acelerar esse trabalho de reconhecimento, para pelo menos enviar para o Brasil os corpos dessas pessoas que estão sendo aguardados pelas famílias, pelas pessoas que os amam aí no Brasil. Ari Peixoto, muito obrigado pelas suas informações, um bom dia para você, desejo também um ótimo trabalho para você aí em Medellín, muito obrigado e até mais. Ana, a gente continua aqui acompanhando, atento a tudo que está acontecendo lá na Bolívia e a gente pode voltar a qualquer momento durante a nossa programação. Obrigado pelo espaço, um bom dia para você na Colômbia, um bom dia para você e um beijo. Muito obrigada, Evaristo.